Para os vivos, tá, amados? Bom dia. Amém. Amados, ontem nós vimos então, vou sempre voltar no tema, porque para você sair daqui com essa convicção. Qual é o tema do nosso Jumur? Jovens decididos pelo ID. Ontem então nós vimos que não temos como ir sem primeiro virmos ao Pai, estarmos junto dele com intimidade. E também, querido, hoje eu quero essa segunda palavra, eu queria dizer para você como é que nós podemos ir sem sermos enviados. Não tem como nós irmos se não formos enviados, né? Então nós precisamos ter essa direção, né? A gente lembra muito o filho de Seva. Na Bíblia eles foram e pegaram um capiroto, um homem endemoniado, e começaram a expulsar o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Nós te ordenamos, sai. E o capeta falou para ele: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E detonaram eles, correram e foram despidos pelo demônio. E o pai deles era um profeta, era um homem de Deus, mas eles não tinham sido autorizados, eles não tinham sido liberados para fazer aquilo. Então hoje nós queremos falar sobre como é que nós podemos ir se não formos enviados. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 2:5. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Se você está anotando as palavras, essa palavra, o tema dela são os 3 níveis de obediência. A primeira palavra, uma mudança radical. Nós aprendemos que devemos vir para o colo do Pai, para podermos ser enviados. Então agora os 3 níveis de obediência. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Em outra tradução, da NVI, fala: então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Queridos, vocês sabem dessa história. Jesus foi convidado para um casamento e ele chega lá e o vinho acaba. O vinho esgota, não tem mais. E naquela época, né, existia algo diferente, porque o vinho, essa família devia ser muito rica, creio eu, porque ele tinha um mestre-sala. E não era qualquer pessoa que tinha um mestre-sala, né? É como se alguém tivesse contratado um grande buffet, um buffet top, né, e chegasse no meio da festa e a comida do buffet tivesse acabado, né? Foi algo terrível para eles, porque o vinho acabou. E o mestre-sala então ficou doido, né? Porque havia acabado então o vinho. E a mãe de Jesus, nós sabemos, Maria, chega para ele e fala assim: olha, o vinho acabou. E nós sabemos, Jesus vira para ela e fala assim: o que eu tenho eu contigo, mulher? Nessa hora, amados, só para que você entenda, Jesus não se rebelou. Nessa hora, quando a Maria fala para ele: acabou o vinho, ela fala para ele como se ele fosse Deus, porque ela sabia quem ele era. E ele, como Deus, diz para ela: a minha hora não é chegada. Então eu queria que vocês entendessem que nesse ponto nós precisamos entender que tudo para nós, todos os problemas que nós vamos encontrar, e a resposta para eles está numa vida de obediência, queridos. Jesus deu 2 comandos para aqueles homens: encham as talhas e levem para o mestre-sala. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, o livro 1 João 5:3. Vamos ler mais um texto bíblico. Primeira carta de João 5:3 diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus não são penosos. Deuteronômio fala algo que é interessante, diz em Deuteronômio 10, no capítulo 13: para que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Então repete comigo: os mandamentos do Senhor não são penosos, são para o meu bem. Queridos, você não pode nunca pensar que o que Deus determina na sua palavra para nós
é para o nosso desprazer. Não é, querido. É para o nosso bem. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Se você está no Evangelho e você segue aquela coisa agarrada, pesada, você ainda não entendeu que os mandamentos do Senhor para nossas vidas é para o nosso próprio bem. E eu queria falar com vocês dos 3 níveis de obediência que tem nesse texto. E eu queria que você entendesse. Repete comigo: obediência parcial é desobediência. Quem gostaria de se casar, ou quem não casou ainda, né? Ou quem já é casado gostaria de ter uma esposa ou um marido 99,9% fiel. Alguém gostaria disso? 1% só de dúvida. Ninguém quer. Nós queremos a pessoa 100%. E obediência, querido, 99,9% de obediência é desobediência, querido. Então, a primeira coisa que nós temos que entender: a obediência aos mandamentos do Senhor tem que ser 100%. Amém, queridos? Então, a primeira coisa, amados, que temos nesse texto, a obediência à palavra. O que acontece nesse texto? Ela diz: faça o que Ele mandar. Aí nós sabemos que João diz o que? No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era... Quem é a palavra? Repete comigo: a palavra é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ela fala exatamente para que eles obedeçam quem? Jesus. Hoje, eu digo para você, nós precisamos aprender a obedecer a palavra. Esse é o primeiro nível de obediência. E a palavra, gente, é fácil, concorda comigo? Chega na Bíblia e lê: não matarás. Aí o que você faz? Não mata. Esse nível mais básico que tem é quando você olha para a palavra, lê o que está escrito lá: não adulterarás. E você não adultera. Não roubarás. E você não rouba. Está escrito na palavra, querido. Então, a primeira obediência que nós temos que ter para que nós possamos ser enviados, jovens decididos pelo ID, para gerar discípulos e pregar nas nações, é obediência à palavra. Quando Jesus estava no deserto, que foi que ele usou para vencer Satanás? Quem sabe? Palavra. Deixa eu falar para vocês: Satanás é tão mequetrefe. Vocês sabem o que é mequetrefe? Eu estou falando aqui, nem sei se vocês sabem. Alguém sabe o que é mequetrefe? É um troço vagabundinho assim, bem chulo. Não tem valor de nada. Na minha terra chama de mequetrefe, né? E Satanás foi vencido no primeiro nível, a palavra. Você vê como é que ele não vai nada. O primeiro nível foi muito fácil, Jesus com a palavra detonou ele. Mas tem um segundo nível nesse texto, eu queria que você acompanhasse comigo. Jesus diz à mulher no versículo 4: o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Por que vocês acreditam, queridos? Jesus fala essa palavra para a mãe dele, como Deus, porque ele sabia, no espírito dele, que ainda não tinha sido liberado pelo Pai, para começar a exercer o seu ministério, os milagres. Ele sabia, não tinha como explicar. Então ele chega para a mãe e fala: não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo. A voz do Espírito, queridos, dentro de nós, sempre vai falar conosco. Quem crê que a Bíblia é verdade? Levante a mão, só para eu saber, quem crê nisso? Então deixa eu te falar uma coisa, meu amado. A Bíblia diz: orai sem cessar. Repete comigo: orai sem cessar. Pergunto para você: oração é um monólogo? Sim ou não? Oração é um diálogo? Sim ou não? Então deixa eu te fazer uma pergunta: você crê que a Bíblia está mentindo quando ela fala orai sem cessar? Se ela diz orai sem cessar, queridos, é porque o Espírito Santo está querendo falar com você todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Ele não vai deixar você fazer um monólogo. Ele quer ter um relacionamento de diálogo com você. Então a oração é algo que não é uma coisa para você fazer quando dá vontade, porque a Bíblia fala orai sem cessar em todo tempo. Significa que ele está pronto para ter um diálogo com você, um diálogo a todo tempo. Então, amados, quando nós entendemos a voz do Espírito, a gente fala assim: não, mas eu não escuto o Espírito Santo. Ou então tem aqueles que falam assim, né, que só ouve aquela voz: eis que eu te digo, meu servo, minha serva, chupa bala house, tal, né? E só vai ouvir Deus assim.
E não é, queridos, não é assim. Ele fala no seu interior. Lembra que eu comentei com vocês ontem? Na mente? Lembra disso? Você pensa o que está pensando, ou você pensa o que você quer pensar? Porque, queridos, é na mente. Satanás, ele não pode, a Bíblia fala que ele não nos toca. Então o que ele faz? Ele tenta nos enganar. Porque a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, Satanás não pode tocar, queridos. Isso é uma verdade bíblica. Mas ele pode nos enganar. Como? Como que ele pode nos enganar? Na nossa mente. Por isso que quando a gente está pegando uma sequência, de uma questão bem lógica, para que você possa ser enviado com toda a autoridade e poder do Espírito Santo. Porque quando você chega para o Pai, quando você se aproxima, tem aquela intimidade com o Pai, a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Precisamos ter essa intimidade, querido. Agora, tem coisas que não está escrito. Não estava escrito na Bíblia. Marcos, você vai casar com Ana Cláudia e terão muitos filhos. Não estava na Bíblia. Não está na Bíblia, né? Me perdoe aqui, eu sei assim, muita graça e amor. Mas, amados, esse papo de profetada é complicado. Ainda mais na idade meia jovens assim, né? Eis que eu te digo, varoa de Deus, você casará com o Chiquinho da esquina. E aí a mulher então é o Chiquinho da esquina. O coração dela bate pelo Chiquinho da esquina. Alguém falou que é o Chiquinho da esquina, então agora é o Chiquinho da esquina. Ela vê, cara, ela olha para o Chiquinho da esquina e ele é um príncipe montado num cavalo branco. Esse é o homem de Deus para mim, na profetada que eu recebi. Aí casa, aí o príncipe vai embora, fica só o cavalo. E aí, coitadinha dela, o Chiquinho da esquina detona o casamento. Por quê? Porque não está escrito, queridos. A sua intimidade com o Espírito Santo vai te levar o homem de Deus para a sua vida e para a mulher de Deus para a sua vida. Você pode não saber, mas eu vou falar para você um segredo. O seu homem, a sua esposa, o seu marido, Deus já está cuidando dele, já tem tempo. Você deveria todo dia orar por eles, porque está sendo cuidado por Deus, para um dia vocês se encontrarem. Mas não vai ser algo, queridos, somente natural e carnal, é algo de Deus. Mas isso não está escrito. Isso vai ser falado no seu espírito, isso vai ser testificado no seu espírito. Essa é a importância de você buscar intimidade com o Espírito Santo, queridos. Essa parte não está escrita. Entenda, Jesus, quando ele fala, não é chegada a minha hora, ele fala para quem? Para Maria, mas ele fala porque não sabia porquê, mas ele sabia que não era hora. Passa um tempinho, parece que, não sei se foi assim, eu estou só tentando entender, mas parece que o Espírito Santo, Deus chega para ele e fala assim, filho, pode fazer. Aí passa um tempinho e fala assim, encham essas talhas de água. Agora ali estava autorizado, e dali para frente ele teve a autorização do Pai para realizar milagres e pregar o Evangelho. Mas não estava escrito, querido. Não estava escrito quando que ele começaria, não estava escrito o que ele faria, não estava escrito. Ele precisou ter essa sensibilidade para obedecer à voz do Espírito. Amém, queridos? Quantos estão me entendendo, digo amém. Agora, queridos, terceiro nível de obediência, nós temos então obediência à palavra, que é o nível mais fácil, mais simples, está lá escrito, você lê, né? Temos aqui a obediência ao Espírito, que é algo assim, que você tem que ter essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, para que você possa ouvir dele no seu interior, né? Nós sabemos que o Espírito fala no nosso íntimo, no nosso exterior, é uma percepção, é uma intuição que vem em nós, nem sempre é uma coisa audível. Agora, só para que não fique dúvidas, eu não estou falando contra a profecia, tá, queridos? Eu creio que toda profecia, quando vem de Deus, ela vai testificar com a palavra e com o teu coração, né? Sempre vai ser assim. Por isso que a dica que eu dou para que você possa receber uma palavra de Deus através de um profeta, nunca conte sua vida para esse profeta, deixa Deus falar através dele, e se testificar com a palavra de Deus, em relação ao que você está orando, testificou com o teu coração, então toma posse da palavra, da bênção do Senhor. Amém, queridos? Senão vocês vão achar que eu só falo de profetada, mas eu sei que tem muitos homens de Deus dando palavra de Deus por aí, e eu creio nisso. Queridos, terceiro nível de obediência, se você está anotando, aqui
Fala assim, o terceiro nível, a onça bebe água. Vocês já ouviram falar essa expressão? A onça bebe água? Já ouviram? É nesse momento que a onça bebe água, o negócio está feio. Então repete comigo, terceiro nível, obediência às autoridades delegadas. Queridos, essa aqui é, vamos colocar, meu pastor diz, é faixa preta. Não é fácil. Mas olha só o que Jesus faz. Ele diz, tirai agora a água e levai ao mestre-sala. E quando o mestre-sala então prova a água, o que acontece com a água? Vira vinho. Queridos, quem errou, amados? Só para nós entendermos isso. Quem errou? Fala assim, o erro foi do mestre-sala. O erro foi do mestre-sala, queridos. Mas para quem foi que Jesus mandou entregar a água? Para o mestre-sala. Deixa eu te dizer algo, amados. A autoridade delegada, eu vou falar um bocado sobre isso aqui, porque isso faz a diferença na nossa vida com Deus. Porque muitas vezes, amado, o nosso líder erra, e quando o nosso líder erra, é uma oportunidade que Deus está dando para testar o nosso coração, queridos. Se o teu líder erra e você detona ele, você não foi aprovado nesse teste do Senhor, porque quem errou foi aqui o mestre-sala. Pensa, você é dono de um buffet, existe um grande buffet, não sei, alguém mexe com buffet aqui? Festa, alguma coisa, não? Então vamos supor que você é dono de um buffet, e o governador de Rondônia te chama para fazer uma festa, e no meio da festa, ele fala assim, escuta, me dá um pedacinho daquele doce gostoso lá, de buriti, ou de açaí, ou então uma torta de camarão, que eu gosto muito. E aí você fala para ele assim, acabou, governador. E aí te pagou para você fazer aquilo. Hoje é pago. Naquela época, queridos, o mestre-sala era uma honra, ele era convidado a ser o mestre-sala. Se eu fosse me casar, por exemplo, e convidasse o pastor Natanel para ser meu mestre-sala, aí o casamento era meu, mas a autoridade de todo o evento era ele. Ele tinha essa autoridade delegada a ele para ele ser o coordenador do meu casamento. Então aquele mestre-sala pisou na bola, ele errou. E eu vou dizer para você, seu líder vai errar com você. Quando eu começo um discipulado com meus discípulos, que eu tenho, hoje são 4, eu falo algo para eles que eu quero ensinar para vocês. Quando vocês aprenderem isso, pode ser que vocês entendam um pouco de entender a pessoa que está com você no seu discipulado. Quantos aqui conhecem que a palavra discipulado, discipulador, estão tranquilos comigo, beleza? Existem 3 coisas na vida, amados, que nunca vão mudar enquanto Jesus não voltar. E eu queria que você aprendesse essas 3 coisas. Vocês sabiam disso? Tem 3 coisas que nunca vão mudar até Jesus voltar. Então vamos lá. Primeira, repete bem alto. Primeira, a chuva cai para baixo. Alguém já viu a chuva cair para cima? Alguém teve essa experiência sobrenatural? A chuva caiu para cima alguma vez? Não? Primeira coisa. Isso não muda, queridos, até que Jesus volte. Sempre a chuva vai cair para baixo. Segunda coisa que não vai mudar até que Jesus volte, querido. Fala para o seu irmão, você vai morrer. Alguém duvida disso? Enquanto Jesus não voltar, queridos, nós vamos morrer, amados. Não tenha dúvida. Tem alguém que tem dúvida? Vai morrer, queridos. E a terceira coisa, fala para o seu irmão, olha para ele e diz para ele a terceira coisa que sempre vai acontecer até Jesus voltar. Diz para ele, eu vou te decepcionar. Pode falar para ele. Querido, eu vou decepcionar vocês, vocês vão decepcionar os líderes de vocês, os supervisores, os discípulos, amigos. Isso faz parte, querido. Quando nós entendemos que nós podemos decepcionar pessoas, nós temos que acreditar que pessoas podem nos decepcionar. E isso então vai trazer a nós uma outra visão de discipulado, um outro entendimento sobre andar junto, 2 a 2. Para que a gente não fique dizendo que meu discipulador não vale nada, ele é mequetrefe. O meu discípulo não responde, ele é muito ruim. Queridos, porque você não entendeu ainda que a decepção que ele traz para você é um momento, um motivo para que você cresça em Deus. Não use, queridos, essa decepção para você se afundar. Não é para isso que ele está aí.
Por isso que o discipulado é uma via de mão dupla, eu ensino, eu aprendo, porque se você não fizer isso, você tem a tendência de ser um religioso. Aí você vem para a igreja quando você está empolgado, ganhou 1 milhão lá fora, em algum lugar, nossa, que louvor abençoado. Mas aí o dia que você chega aqui endividado, cheio de problema, e o louvor está do mesmo jeito. Nossa, que louvorzinho ruim. Porque você está vivendo com base no que acontece à sua volta, querido, não com base na palavra e no Senhor. Então, o terceiro nível de obediência é a obediência às autoridades delegadas. Em Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e todas as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Queridos, toda autoridade foi instituída por quem? Por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, nessa parte de autoridade, em 1 Pedro fala: servos, sede submissos aos seus senhores, tanto os bonzinhos como os perversos. Entendam, nós temos que entender, queridos, o princípio da autoridade. Eu sei que você já sabe, eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas é sempre bom lembrar. Quem lembra de Samuel e Saul? Saul, rei, primeiro rei de Israel, foi ungido por Samuel. Quem escolheu Saul, amados? Repete comigo: Deus. E quem foi que falou para Saul: detona os amalequitas e acaba com eles? Foi quem? Fala assim: Deus. Mas na realidade, queridos, quem falou para Samuel, para Saul, foi Samuel. Samuel era uma autoridade delegada. Samuel falou: olha, você vai lá, pega os amalequitas, detona eles, não deixa ninguém vivo, mata todo mundo, rebenta com tudo e vem embora. Aí Saul então vai para a guerra, detona os amalequitas, mas poupa o churrasquinho, o gado, né? Porque na realidade, amados, naquela época, né, o holocausto, o sacrifício era um churrascão, né? Metia fogo naquela carne. Por isso que lá em Malaquias, né, a Bíblia fala que nós oferecemos o coxo, o dilacerado, o ruim para Deus, porque naquela época, queridos, se você pegar e fazer um churrasco com uma ovelha com a perna quebrada ou com a perna inteira, manco ou não manco, depois que virou churrasco, qual a diferença tem? Só que Deus falava: eu não quero esse resto, eu quero o melhor. E na realidade, quando Saul chega, ele traz o melhor. Olha a intenção de Saul: ele trouxe o melhor gado para oferecer para o Senhor. Repete comigo: de boa intenção, com muita fé, de boa intenção. O inferno está cheio de gente, queridos, não é boa intenção. Aí Samuel fala para ele: você é doido, cara. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiro. O que ele fala para Saul? Hoje o Senhor retirou o seu reino. Ele perde o reino por uma boa intenção. Ele deixa de ser o ungido de Deus porque ele tinha uma boa intenção. Então deixa eu falar para vocês, eu tenho alguns discípulos, não são perfeitos, como eu também não sou, e às vezes a gente dá alguns comandos, né, para que façam algo, às vezes focado, às vezes na família, né, às vezes na área financeira, porque a gente trata todas essas áreas, né. E um dia eu cheguei para um discípulo e perguntou, me pediu ajuda na vida financeira, eu ajudei ele a dar uma estruturada. E aí de repente ele chega e viaja, faz uma viagem com a mulher, e o filho vai, roda, 15 dias viajando, aí voltou, não falou nada, eu também fiquei na minha, né? E para que você, se um dia você faz isso, digo para você que se chama-se independência. E um dia ele chegou e falou assim: Marcão, rapaz, não consegui ser de especial. Aí eu perguntei: mas por quê? Aí eu falei assim: não, é porque eu pensei que ia gastar tanto, gastei tanto mais um, e não sei o que, e me arrochou, e agora a mulher está na minha orelha, e agora o que eu faço? Eu falei: querido, deixa eu falar para você. Aí eu falei assim, vou parafrasear o profeta Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque, querido, se ele tivesse falado comigo antes: queremos fazer uma viagem, tal e tal e tal, eu tenho tanto na minha conta, eu preciso gastar tanto. Eu não estou dizendo que nós temos que dizer sim ou não, queridos. O discipulador não é para isso, não é para manipular, mas é alguém que vai te ajudar em oração para o Espírito Santo falar com o seu discípulo.
para que ele possa saber a realidade, pontuar a realidade, queridos, para que ele decida. Vou dizer uma coisa para você que é um discipulador: nunca diga algo na vida do seu discípulo com a determinação sua. Nosso foco nunca é dizer assim, faça isso ou faça aquilo. Vamos orar. E o que eu faço? Você vai orar, querido. Mas eu não sei o que fazer. Deus vai te orientar. Deus vai dizer para você. O que nós podemos fazer, amados, é orar para o nosso discípulo e orientá-lo, mas nunca dar uma resposta decisiva. E aqui, coitado de nosso amigo Saul, qual foi o problema de Saul, queridos? O problema de Saul é que ele pegou o terceiro nível de obediência, autoridade delegada. Se tivesse escrito, Saul vai lá e mata todos os amalequitas, não deixa ninguém, está na palavra, de repente ele não deixaria ninguém vivo. Ele está lendo aquilo ali. Naquela época o Espírito Santo não estava no homem, mas a Bíblia fala que Saul profetizou quando ele estava no meio dos profetas. Então o Espírito Santo poderia ter falado com ele, mas na realidade, coitado de Saul, ele pegou o último nível da autoridade delegada. Então Samuel fala para ele, em 1 Samuel 15:10, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então Deus fala para Samuel, deixou de cumprir a palavra de quem? Do Samuel? Não, a palavra de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem situações que vocês não vão entender, amados, mas vocês têm que aprender que há uma autoridade, a obediência. Jesus foi exemplo de autoridade para nós, queridos. Fala assim, quem aqui tem algum primo aqui? Aqui. Você e seu primo estão aqui. Alguém tem? Que benção, hein? Muito bom. Deixa eu falar para você, você sabia que Jesus era primo de João Batista, não sabia? Vocês sabiam que Jesus era primo de João Batista? E Jesus então chega e João Batista fala assim para ele, me batiza aqui, Senhor. E Jesus fala, negativo. Jesus se submete ao primo dele, se coloca debaixo da autoridade de João Batista e fala assim, me batize, para que se cumpra toda a justiça. Ele se humilhou, se colocou debaixo daquela autoridade delegada, que era João Batista, mesmo João Batista sabendo quem era Jesus. Mas depois que ele se humilha, que ele se coloca, se submete àquela autoridade delegada, a Bíblia diz que então o céu se abre e diz, este é meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Queridos, a submissão te leva ao reconhecimento de Deus, da paternidade e da sua filiação com Ele. Quando você se submete a uma autoridade delegada, Ele olha para você e fala assim, esse aqui é meu filho amado. Ele entendeu o princípio. Gente, você pega a Bíblia e vai ler a Bíblia, você que é um cara que estuda a palavra, eu sei disso. Você vê que Jesus está na frente do Sinédrio, ele está lá calado, não abre a boca, mudo. Mas quando o sumo sacerdote fala com ele, eu te conjuro pelo Senhor, diga quem tu és. Ele teve que falar, eu sou o Cristo, sou filho de Deus. E ele foi condenado porque ele falou. Por que ele falou? Porque ele estava submisso à autoridade delegada, que era o sumo sacerdote da época. Ele não podia ficar calado. Ele foi ordenado pelo sumo sacerdote, que era a autoridade. Quando você vê Paulo, se apresenta também diante do Sinédrio, e aí um sumo sacerdote fala com ele, dá uma dura nele, aí ele fala assim, quem é você? Cabeça branqueada lá, seu mané. E ele levou um tapão na cara, pá! E aí, você não sabe quem é o sumo sacerdote? Na mesma hora Paulo retrocede e fala assim, eu não sabia que ele era autoridade, porque está escrito, não falarás mal da autoridade do teu povo. A autoridade, querido, delegada, é o terceiro nível de obediência. E toda vez que o líder errar com você, você está sendo provado. Você está no momento ótimo. Então, deixa eu falar para você, quem já teve uma decepção com o seu líder? Depois de mim, é claro, né? Porque eu já tive várias, né? Mais alguém? Ninguém? Ninguém nunca se decepcionou com o seu líder? Nem seu pastor, nem o seu líder de célula, ninguém? Nem seu pai, sua mãe? Então vocês são top. Porque você sabia que seu pai e sua mãe são seus líderes, queridos? Você sabia que quando seu pai e sua mãe falam A, não é B, é A. Eu sei que vocês sabem o alfabeto, mas quando seu pai e sua mãe dizem A, não procure entender B, porque é o A.
E quando você não entende e foge dessa autoridade, você está se rebelando contra Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Abre aí, por favor. Eu queria que vocês lessem, até para que vocês entendessem. Abra rapidinho, João 13, 20. Eu quero que você veja isso. De repente você é uma pessoa que ainda não aprendeu o terceiro nível, mas essa aqui está escrito. Então você pode ser uma pessoa que vai obedecer no primeiro nível da palavra. Então o primeiro nível diz o seguinte, João 13, 20. Em verdade vos digo, isso é Jesus falando, queridos. Quem me recebe, recebe aquele que eu enviar. A mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Autoridade delegada. Abra lá para mim, Lucas 10, 16. Abra por favor sua Bíblia em Lucas 10, no capítulo 16. Para que você que obedece o primeiro nível do que está escrito na sua Bíblia. Nosso alvo é que nós possamos obedecer nos 3 níveis. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. E quem porém me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se o camarada te ouvir, ele foi enviar os 70. Se o cara te ouvir, beleza, ele está me ouvindo. Ele te recebeu? Ele me recebeu, e por conseguinte recebeu aquele que me enviou, que foi meu Pai. Mas se ele te rejeitar, se você rejeita uma autoridade delegada, querido, a Bíblia diz com toda a letra, rejeita a mim, Jesus. E aquele que rejeita a mim, rejeita ao Pai que me enviou. Queridos, eu quero que você entenda que a autoridade delegada nas nossas vidas é para o nosso bem. Você tem que entender, você tem que ter esse entendimento, amados, que o seu pai e a sua mãe são bênçãos na sua vida, queridos. Seu pai e sua mãe não são quadrados, nem são redondos. São pais que querem o melhor para a sua vida. E eu queria que você tivesse esse entendimento, porque senão, amado, você vai fazer tantas coisas na sua vida. E quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar assim, eu me arrependo de não ter obedecido nessa área. A obediência, queridos, faz toda a diferença na vida do cristão. Deixa eu falar com você algo. Você lembra de Noé? Quem lembra de Noé? Noé chega, entra na arca, tem um dilúvio, ele para na arca. O que acontece depois que desce da arca, quem sabe? Fala assim, ele enche a cara. Ele planta uma vinha e lota, fica bebum, doidão e pelado. E aí passa a cama pela tenda de Noé, olha Noé, e ele faz o quê? Vai correndo para os irmãos fofocar. Ponto. Abre parênteses. Queridos, não existe fofoca gospel, tá, queridos? Amém? Esse papo de fofoca gospel, eu vou contar uma fofoquinha gospel. O que é fofoca gospel, gente? Só para ter uns parênteses aqui, para você entender. Fofoca gospel é assim, o irmão foi visto num bar tomando cerveja. Aí, qual é a fofoca? Rapaz, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Lembra do Chiquinho? Lembro, estava lá bebendo cerveja. Estava lá tomando cerveja, enchendo a cara, eu vi, com esses olhos que é a terra de comer, está lá. Esse é o fofoqueiro. E o fofoqueiro gospel? Ele chega, meu irmão, vamos orar. O que foi, meu amado? Vamos orar porque eu vi uma cena hoje. Nós temos que orar, vamos convocar a igreja para oração. Aí você vai, o que foi? O Chiquinho, bebendo cerveja. Nós temos que orar pelo Chiquinho. Fofoca gospel. Você pode muito bem para o seu quarto, orar pelo Chiquinho. Você não precisa expor o Chiquinho, queridos. Se você abrir a frase, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, você contra ele, vai lá, ele argue ele pessoalmente, chama o Chiquinho, vem cá Chiquinho. Rapaz, eu te vi ali, rapaz, com um copo de cerveja. O que está acontecendo? Esse é o procedimento padrão, querido, bíblico. Mas o fofoqueiro gospel vai tudo para o espiritual. Vamos orar, vamos jejuar, porque o Chiquinho está bebendo. Queridos, fofoca gospel é pecado, amados. Amém? Então fecha a parede, vamos voltar para cá. Então o Cã vai lá e faz uma fofoquinha para os irmãos. E diz a Bíblia então que os irmãos repreenderam Cã. E sem Jafé então pegaram uma toalha e foram de costas e cobriram a nudez do pai.
E a Bíblia diz que quando Noé acorda no dia seguinte, de ressaca, dor de cabeça, primeira coisa que ele fala para o Cã: o teu filho será escravo dos escravos dos teus irmãos. Olha só o que aconteceu com ele. Ele diz então que Canaã, que seria o filho de Cã, seria escravo dos escravos de Sem e de Jafé. Jesus é descendente de Sem. Então, queridos, entenda como é importante a questão da autoridade. Lembra de Moisés? Estou dando exemplo para você entender a importância disso, que eu quero que isso caia na sua ficha, caia assim, plique. Quem já ouviu falar de Moisés aqui? Deixa eu ver se vocês já sabem quem é Moisés. Vamos ficar em pé. Eu acho que vocês estão meio assim, vamos ficar em pé. Eu vou ensinar para vocês algo que vocês ainda não conhecem. Vou ensinar para vocês uma coisa importante que vocês vão aprender. E eu vou fazer com algumas horas aqui, alguns dias com vocês, nesses dias que estamos aqui. Todos de pé, por favor. E eu quero que você repita comigo bem forte, mas bem forte: o amor de Deus é grande. Cuidado com o irmão do lado. E a sua misericórdia é profunda. Beleza? Você acertou o irmão do lado não, né, querido? Agora de novo, só que agora para cima. O amor de Deus é grande. E a sua misericórdia é profunda. Amém. Agora pode sentar, queridos. Eu acho que a noite ontem foi benção, não foi? Hã? Rapaz, é porque vocês estão de frente para mim, queridos. Eu estou de frente para vocês. E assim, parece um coral. Só vocês, daqui parece um coral, cada um num tom assim. Mas deu para dar uma despertadinha rápida. Nós estamos encerrando. Então Moisés chega então, e a lei diz o seguinte: que o povo de Deus não poderia casar com outros povos. Não é isso que fala a lei? Está lá, você pode pegar Levítico e dar uma lida. Mas Moisés chega e faz o que, gente? Se casa com uma cuxita, uma neguinha lá da Etiópia. O que aconteceu com Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés? E Arão, irmão mais velho de Moisés, que Moisés era o caçula. Chega em Moisés e chama a atenção de Moisés, chama a atenção de Moisés, na frente de toda a congregação, e diz assim: você está achando que só Deus só fala com você? Você está achando que Deus só vai falar com você? Não, eu sou profeta. Nós somos profeta. E a palavra diz então que na hora Miriam ficou leprosa. Por que ela ficou leprosa, querido? Porque ela tinha toda a autoridade de falar com Moisés na tenda dele, só os dois, como irmã mais velha, como autoridade, Arão como irmão mais velho. Mas quando ele fala na frente de todo mundo, então agora ele afronta a autoridade de Deus, porque quem enviou Moisés foi Deus. A Bíblia diz que aquele que eu envio e me recebe, recebe a mim. E quem rejeita aquele que eu enviei, rejeita a mim. E naquele momento, Miriam e Arão rejeitaram a Deus, porque rejeitaram a Moisés. E naquele momento, então, Miriam fica leprosa. E aí Moisés teve que orar por Miriam, para que ela pudesse ser restaurada. Só que aí o que acontece, querido? Princípio bíblico. Quando nós afrontamos a autoridade, nós paramos. O povo de Deus parou 7 dias a caminhada, por causa de uma mulher chamada Miriam. Porque ela teve que sair do arraial, ficar 7 dias fora, e depois que ela tinha que voltar curada. E muitas vezes, amados, nós como homens e mulheres de Deus, afrontamos nosso pai, afrontamos nossa mãe, afrontamos nosso pastor, nosso líder, nosso discipulador, e a gente não percebe que a nossa vida travou, parou. O que ia para acontecer daqui a 2 semanas, que ia ser uma bênção para mim de notícia, não tem mais a notícia abençoada. Aquilo que ia acontecer comigo no meu trabalho, que estava tudo engatilhado para acontecer, não aconteceu. A minha vida trava e você vai para a igreja e você vira aquele crente 6 horas, amado, 6 horas por mim, porque está difícil. Mas você não obedece, querido. Não adianta orar. Entenda, queridos, repete comigo: Deus
Bem forte, Deus é Deus de princípio. Deus não vai quebrar princípios, querido. Por que você acha que Jesus veio ao mundo, querido? Eu sei que veio para nos salvar, mas por que ele veio? Queridos, porque quem entregou a chave do mundo na mão do Satanás foi quem, queridos? Fala, homem, Adão. Não tinha como Deus tirar a chave de Satanás, porque ele é Deus, porque ele é um Deus de princípio. O homem entregou a chave, um homem vai tirar essa chave. Por isso Jesus veio, querido. Deus não quer princípios, porque ele é santo e é justo. Então Jesus veio e a Bíblia fala que ele desceu ao inferno e arrancou a chave do inferno, acabou. O que Adão entregou para Satanás, Jesus tomou de volta. Por isso é que nós temos que entender que Deus não vai fazer nenhuma distinção. Não, vou quebrar o galho de fulano, de Beltrano, porque não, ele não obedece não, mas é gente boa, ora todo dia. Ele não obedece não, mas ele é um cara que está jejuando demais. Ele não obedece não, mas ele é um cara que prega a minha palavra. Amados, eu quero deixar você em crise, tá, queridos? Antes de nós orarmos, amém? Fala para o seu irmão, ele quer deixar você em crise. Mateus fala, muitos naquele dia virão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermos. E Jesus vai falar para ele o quê? Não vos conheço, não sei quem você é, eu não te aprovei. Você não foi aprovado, queridos. Por quê? Porque você passou a vida inteira sendo uma pessoa contra o princípio da palavra. E a Bíblia diz que a obediência é um princípio bíblico, queridos. Agora, a obediência a Deus, só teve um homem que obedeceu a Deus diretamente, querido, que foi Adão. Depois de Adão, toda a autoridade de Deus na terra foi delegada aos homens. E quando nós então brincamos de obedecer ou desobedecer, nós estamos brincando com a autoridade de Deus. E deixa eu falar para você, querido, você é jovem, você que está estudando, já está trabalhando, tem alvos na sua vida. Muitos de nós, por não sermos praticantes do princípio da palavra, temos emperrado a nossa vida, temos visto a nossa vida escorrer pelos dedos, e não conseguimos entender por que isso acontece. Porque quando eu estou quase alcançando, eu perco tudo. Por que aquela oportunidade que em vez de darem para mim, deram para outro cara que não é crente? O cara não serve a Deus, o cara é totalmente desviado. E eu que sofri de Deus não recebi aquela bênção. Por favor, querido, você é obediente. Você está no princípio da palavra. Deus não vai honrar as pessoas que não cumprem a palavra dele. Queridos, para encerrar, para nós orarmos, eu quero te falar algo. Em Mateus 7, eu quero que você entenda esse princípio da palavra. Mateus 7 fala de dois fundamentos, vocês vão lembrar. Um edificou sobre a rocha, quem lembra disso? E o outro sobre a areia, lembram desse texto? E a Bíblia fala que o prudente vai edificar a sua casa sobre a rocha, e o insensato vai edificar sobre a areia. Mas só que todos os dois textos falam, a única diferença dos dois é qual? O sensato, o prudente, é aquele que ouve, fala bem forte, ouve minha palavra, e obedece. E o que edifica na areia, repete bem alto, ouve minha palavra, e não obedece. Então deixa eu te dizer algo, querido. Algumas áreas na sua vida você vai ser forte, porque nessa área você obedece a palavra. Em outra área da sua vida você vai ser um fracasso, porque naquela área você não obedece a palavra. Então tem pessoas que são muito boas para perdoar. O cara pisou no calo dela, vai, rapaz, me perdoa, por favor. É um cara quebrantado no perdão. Nessa área ele é forte. Mas quando a pessoa chega, um pai, e fala, filho, não faça isso, eu vou fazer, eu sou treinado com a minha vida. Então ele está na areia. Essa área da vida dele de obediência está na areia. E a desobediência, mesmo que você tenha uma área forte, a área fraca contamina todo o seu ser. Você não alcança o que é devido, porque todo o seu ser está contra o propósito de Deus. Eu queria que você ficasse em pé, queridos. E eu queria que você então, vamos orar. Eu queria colocar diante de você essas três princípios de obediência. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você não prestasse atenção em quem está do seu lado.
você colocasse a mão no seu coração e você pedisse para o Espírito Santo, eu tenho sido fiel só na palavra? Será que eu tenho obedecido só a palavra? Ou será, Espírito Santo, meu amigo, que eu tenho ouvido a sua voz, eu tenho tido essa intimidade? Ou então eu não tenho conseguido obedecer essas autoridades delegadas? Como é que tem sido? Como tem sido? Como tem sido feito? Como é que tem sido a sua vida nesses dias, ó Deus? Como é que tem sido esses dias? Eu queria que você tivesse esse entendimento, querido. Ouça isso, ouça isso. A palavra de Deus, ela tem que ser obedecida, são princípios bíblicos, querido. Por favor, entenda o que eu estou dizendo para você. Tenha esse entendimento. São níveis de obediência que farão com que você cresça. O próprio Deus disse que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você obedecer pela metade, obedecer por um pedaço. Não adianta você estar aqui, de repente, que estou vendo o pessoal do louvor subir. Não adianta você estar aqui em cima no louvor, queridos. Se seu pai diz para você não e você diz eu vou. Se seu pai diz para você não faça, você diz eu faço. Você está sendo rejeitado por Deus, querido. E tudo que você faz a partir disso é carne. Tudo que você faz a partir disso é orgulho, é soberba. Não tem a ver com o reino de Deus. Não tem. Oh, Deus de graça e de poder. Eu queria desafiar você, querido, que tem tido a dificuldade em obedecer a palavra, obedecer, né, a voz do Espírito Santo, ou obedecer então a autoridade delegada. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que nós queremos orar com você. Mas se você tem tido essa dificuldade, querido, mas você quer mudar,